Queridos amigos e queridas amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Ação e Reação. A obra Ação e Reação é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. E no dia de hoje iremos examinar o capítulo 4 dessa obra que estamos estudando capítulo por capítulo nesse canal que é o Raciocínios Espíritas. Aliás, temos estudado toda a obra de André Luiz, obra por obra, capítulo por capítulo, cada uma delas, desde o início com o nosso lar, até agora, o presente livro, que é o livro Ação e Reação. Essa parceria maravilhosa entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No capítulo de hoje, capítulo 4, o capítulo que iremos examinar, é intitulado pelo autor espiritual com o título Alguns Recém-Desencarnados. Alguns recém-desencarnados. E no início do capítulo, André Luiz descreve a paisagem espiritual do local onde ele está, junto com os amigos espirituais que faz parte da sua equipe, e que ele chega naquela região do plano espiritual que a gente tem examinado, né? Uma região do plano espiritual que fica intermediário entre o mundo da matéria e o mundo espiritual superior, uma colônia espiritual, uma região que é dedicada especificamente a abrigar, abraçar espíritos em condição ruim, em condição que desencarnaram recentemente, em uma condição deplorável, em uma condição não tão boa, recém-desencarnados à matéria, ainda vinculados ao campo da matéria. É uma região construída pela espiritualidade como uma espécie de pousada para que espíritos sejam abrigados, sejam recolhidos naquela região para depois ou serem encaminhados para a reencarnação ou serem encaminhados para uma colônia espiritual, uma cidade espiritual, porque ali não é propriamente uma colônia, é uma espécie de casa transitória, região transitória do plano espiritual. A gente vai ver aqui, nesse capítulo, André Luiz descrevendo um pouco o local onde ele está, uma das alas, na verdade, né, uma das regiões, um dos lugares específicos dessa comunidade, que é um recinto que parece um pátio interior e que nesse local, que ele até compara com uma ele faz uma comparação como sendo parecido com estações ferroviárias da Terra, e que ali se acomodavam dezenas e dezenas de entidades que eram recebidas, que recebiam acolhida, que eram acolhidas ali pelos benfeitores espirituais para serem tratadas, para serem encaminhadas. Haviam vários grupos de entidades espirituais e o André Luiz, no início do capítulo, ele até passa por eles anotando um pouco as conversações que esses espíritos estão tendo. Então havia preocupações, tristezas, apego ao mundo terreno, saudade daqueles que ainda estão na Terra, que estavam na Terra, né? Certo vínculo com a matéria, certas preocupações e conflitos com o mundo físico. Então, preocupações com filhos que estão ainda encarnados ou com filhos que recentemente desencarnados, né? Os reencontros familiares ali no mundo espiritual, né? E a certa altura a gente vai ver o Silas encaminhar André Luiz, ou melhor, Druso encaminhar André Luiz aos cuidados de Silas, André Luiz e Hilário aos cuidados de Silas, que vão fazer uma peregrinação por aquele local. André Luiz até nota que o relógio que estava na parede, e aí tem uma nota de rodapé dele dizendo que esse relógio, 24 horas, é porque essa região está tão submetida ainda à vinculação com o plano físico que sofre a alteração do tempo típica do mundo encarnado, ou seja, fuso horário, 24 horas, né? Incidência da luz solar de 12 em 12 horas e assim por diante. Então, muito interessante essa nota de André Luiz, né? A gente tem também uma colocação aqui que vale a pena
eu destacar, porque em algumas situações a gente tem uma caravana de espíritos dedicados a receber espíritos recém-desencarnados em condição não muito boa, às vezes ainda atormentados, ainda doentes, ainda com as marcas, isso é muito comum, ainda com as marcas da enfermidade ou do motivo que levaram eles a desencarnar. Então, digamos que o espírito desencarnou por infarto, ainda apegado ao plano material, chega no plano espiritual, ainda sentindo as dores do infarto, ainda com sequelas do problema cardiovascular, ou aquele que teve alguma doença específica, ainda com sintomas da doença, não por causa do problema físico que aconteceu, mas por causa da mente do espírito que ainda vinculado à matéria, ainda muito ligado ao plano físico, e por ter uma mente muito ligada ao plano físico, ainda fica se ressentindo e ainda tendo reminiscência, a expressão que Allan Kardec usa em O Livro dos Espíritos, reminiscência das sensações que teve no corpo físico. E, claro, das sensações mais recentes, ou seja, sensações que levaram o sujeito a desencarnar. O motivo da morte, seja por enfermidade, seja por alguma desencarnação violenta. Quem participa de sessão mediúnica sabe disso, né? Os espíritos que chegam em reunião mediúnica, né? Atenazados, com aqueles sintomas que caracterizaram o fenômeno morte, e eles revivendo a morte deles, né? Por conta de ainda vinculação, ainda laços com o mundo carnal, com o mundo material. E também vale a pena aqui, digno de nota, dizer que a caravana de espíritos dedicados a receber esses espíritos e acolher, André Luiz cita, se não me falha a memória, mais de uma vez, nessa caravana, trabalhadores especializados, com capacidade de locomoção e auxiliado por alguns cães inteligentes e prestimosos. Aqui vale a pena um parêntese. Os espíritos, no Livro dos Espíritos, afirmam que o princípio espiritual dos animais praticamente reencarna quase que imediatamente. O problema aí é com a palavra quase. O que é que eles querem dizer com quase? Dando a entender que eles não ficam muito tempo no plano espiritual. Claro, o princípio espiritual do animal, ele sobrevive à morte. Mas ele não tem uma consciência moral, ele não, apesar de preservar a individualidade dele, ele não tem uma consciência moral como é a causa da humana. Então o espírito humano, quando desencarna, ele fica um tempo no mundo espiritual fazendo a avaliação da sua última existência, preparando-se para a próxima encarnação, graças aos motivos morais, né, com um critério moral que vai atender a sua necessidade evolutiva. O animal não tem isso. Porque o animal evolui pela força das coisas, como afirma Allan Kardec. Então ele não precisa ficar no mundo espiritual se programando para reencarnar, tendo avaliação moral. Imagine, o animal não tem avaliação moral nesse sentido. Ele está ainda desenvolvendo o futuro raciocínio humano, a futura inteligência ali, o psiquismo, né, animal. Então ele fica, claro, menos tempo do que o humano. A palavra quase imediatamente é que é problemática. O que levou alguns estudiosos do movimento espírita afirmarem que o animal não fica no além, não entra em relação com ninguém e de súbito reencarna. E que esses animais descritos por André Luiz não são animais, são criações psíquicas dos espíritos dessas colônias. São criações fluídicas. Mas não é isso que André Luiz está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui, ele não está dizendo que esses animais são criações fluídicas. Ele chega a dizer cães inteligentes e prestimosos. E a literatura mediúnica é tão farta, de Valdo Franco, Ivone Pereira, Chico Xavier, tem inúmeros casos, e tem tanta literatura que fala de percepção de animais no além-túmulo, de animais do mundo espiritual, que leva-nos a concluir que o problema na palavra lá do Livro dos Espíritos é a expressão quase que imediatamente. Porque quando os espíritos dizem quase que imediatamente, pode ser 10, 20 anos, que é pouco tempo para um espírito que fica 2 séculos, por exemplo. A relatividade temporal que os espíritos percebem
no mundo espiritual é diferente da nossa visão imediatista no mundo físico. Então me parece que a expressão quase que imediatamente é que gera confusão, porque aqui fica claro que me parece ser que os espíritos utilizam o princípio espiritual, o princípio inteligente daqueles animais desencarnados para ajudá-los. Afinal de contas, como diz Emmanuel, os animais são os nossos irmãos menores. São os nossos irmãos menores que estão em evolução. Isso, inclusive, é muito bonito, né? Dito isso, avancemos, né, no capítulo, porque o André Luiz vai descrever os leitos, as entidades ali sendo atendidas, os socorros variados, né? Silas convidando ele a avaliar os enfermos, ajudá-los ali, e a gente vai ver André Luiz dizer que notei que as criaturas recém-desligadas do corpo denso, conturbadas qual se achavam, traziam consigo todos os sinais das moléstias que lhes haviam imposto a desencarnação, aquilo que eu falei, né? E aí, em determinado momento, a gente tem um caso que, para mim, é o ponto alto desse capítulo. Esse caso, eu já contei em palestras esse caso é muito bonito, eu vou contar com a minha emoção aqui, com a minha memória, não com o mesmo detalhamento que André Luiz traz, mas vale a pena aqui ler. André Luiz e Hilário veem uma senhora já de idade avançada, acolhendo uma jovem senhora recém-desencarnada. E essa senhora mais velha, espírito equilibrado ali, né? E amparado também, assessorado, assistido pelos enfermeiros, né? Do plano espiritual, que estavam, na verdade, assistindo aquela menina, aquela moça, aquela jovem. A jovem que estava sendo recebida ali era a filha, era aquela que foi filha dela no plano material. E a senhora mais velha era a mãe, era aquela que foi mãe quando estava encarnada daquele espírito que estava desencarnado. Só que ela estava cega, ela não estava vendo, não estava enxergando, estava ali com uma dificuldade. Na verdade, não é que estava cega, estava com dificuldade de percepção, estava mergulhada na sua alucinação, em uma condição deplorável, só que ela percebe Silas. Apesar de não perceber a própria mãezinha, a própria mãe desencarnada, ela não percebia. Quando ela percebe Silas, era uma criatura ainda habituada à prática católica, ao culto católico, à confissão, o confessionário, que são liturgias e práticas das mais respeitáveis e das mais respeitadas dentro da cultura religiosa católica. Ela visualiza Silas e acha que Silas é um padre, né? Tal a dimensão espiritual de Silas, né? A aparência de Silas. Então, praticamente, quase que se atira aos braços dele, emocionado, e começa a desabafar. E começa a se confessar. Ela estava em tal estado de ignorância que nem sabia que estava desencarnada. Quando viu o padre, ou melhor, quando viu Silas, que achava que era padre, começou a falar: não me deixe morrer, padre, não me deixe morrer, não me deixe morrer. Não sabia que estava desencarnada. E Silas não diz para ela que ela está desencarnada. Porque os bons espíritos, eles trabalham não com violência, eles trabalham com amorosidade. E a violência excessiva pode ser uma grande falta de amor. Ou melhor, a verdade, a franqueza excessiva pode ser uma violência, que é uma falta de amor. Então eles não trabalham com violência, eles trabalham com suavidade. Eles trabalham lentamente para que a criatura lentamente vá despertando em relação àquilo que experimenta. Então, nós vemos o Silas não dizendo que ela está desencarnada, ouvindo ela começa a contar a história da vida dela. E aqui, resumidamente, a mãe dela foi uma atriz de carreira, se envolveu com um parceiro, se consociou, se casou, teve uma filha, que é ela, só que o companheiro irresponsável, instável, imaturo, abandona os compromissos da paternidade e foge do vínculo com ela e simplesmente some e desaparece, deixando ela na maternidade com uma filha. Essa mulher acaba de alguma forma
renunciando à carreira de artista, porque não dava para conciliar como mãe, e começa a trabalhar em atividades simples. André Luiz não deixa claro aqui se ela começa a trabalhar como doméstica, não deixa claro, mas dá para entender, porque ele diz assim: da ribalta festiva desceu a rude labor doméstico para conquistar nosso pão. Então, ela deve ter trabalhado como doméstica na casa de outras pessoas. E se manter a filha. Olha só, renunciando inclusive à carreira de atriz. E ela vai contando a história com detalhes, ela conta que mais tarde, na vida adulta, ela se envolve com um homem tão imaturo quanto ela, egoísta, imediatista, e esse homem, que se torna o seu noivo, acaba de alguma forma envolvendo-a, ela se apaixonando, e ela, com a ganância de querer viver a vida com ele e de realizar-se com ele, queria a casa, que era da mãe, para ela. Ela então faz uma manipulação e consegue expulsar a mãe de casa. Inclusive, caluniando a mãe, dizendo que ela não era a sua mãe, era uma ladra, era uma qualquer, e expulsa a própria mãe de casa para viver sua vida com aquele homem com quem ela se envolveu, e que mais tarde não vai dar certo, os dois vão se desvincular, enfim, mas aí isso é outra história. E a verdade é que ela não conseguia esquecer, veja que é o espírito com consciência de culpa, o remorso, ela não conseguia esquecer o dia em que a mãe olhava para ela. André Luiz diz, com um misto de compaixão e tristeza, com os olhos cheios de lágrimas, mas não reclamou, não revidou, não reagiu, não se exasperou, foi expulsa da própria casa. E ela lembra ainda que havia um frio muito grande, um frio muito forte lá fora, um frio, e a mãe: minha filha, mas está muito frio lá fora. Procure o seu lugar, procure um lugar para você. E ela lembra dessa cena. Curiosamente, essa mulher desencarnada estava no plano espiritual, tilintando de frio. Ela desencarna sentindo muito frio. A consciência de culpa. Olha só, a consciência de culpa, ela não conseguia esquecer o remorso. E a mãe, que estava tentando consolar ela, disse: não, minha filha, fique tranquila, Deus é misericordioso, vai lhe dar uma outra chance para você conseguir se recuperar. E quando ela foi falando, até que em determinado momento a filha reconheceu a voz e disse: espera aí, essa voz parece que é de minha mãe. Meu Deus, não me permita vê-la, encontrá-la antes de eu resgatar os meus débitos para com ela. Olha só. Ou seja, o espírito, quando faz muito mal a outra pessoa, a consciência de culpa é tão grande que um tormento dele é reencontrar a sua vítima. É reencontrar aquele a quem ele fez tanto mal. Né? É um verdadeiro terror isso. E aquela senhora estava ali. E Silas, André Luiz, Hilário, o mundo espiritual e a própria mãe com as enfermeiras estavam intencionalmente ali, organizando para que a mãe ficasse invisível para ela. Por quê? Porque a aparição da mãe seria muito violento para a filha e produziria uma espécie de lesão perispiritual. André Luiz chega a usar uma expressão assim, né? Traumatismo perispirítico. Ele usa essa expressão. Então, é super interessante esse caso. Para mim, esse caso é o ponto alto do capítulo, desse capítulo. Super interessante. E André Luiz faz explicações, ou melhor, Silas faz explicações a André Luiz sobre a consciência de culpa, quanto ela estava presa ali,
e tal. E aí tem um outro caso, que é o caso de uma mulher que fica citando Satanás, né? Citando figuras diabólicas, figuras satânicas, sobretudo Belfegor. Belfegor é uma figura demoníaca presente em algumas tradições ocultistas e demonológicas e também na literatura e cultura popular, tá? O nome Belfegor e característica varia conforme a fonte, mas ele costuma estar associado à preguiça, à corrupção pelo prazer e à sedução pela inveja e pela riqueza, tá? Então, é um tipo de diabo da demonologia cristã. O que é demonologia cristã? É uma tradição cristã, sobretudo católica, de estudar realidades demoníacas, ou seja, os demônios no inferno, né? Então tem Lúcifer, o príncipe das trevas, Beelzebu e assim por diante. Então tem esse tipo de tradição, onde há vários demônios, o chefe dos demônios, os outros demônios, né? A gente tem, portanto, esse simbolismo, né? Que aparece nessa oportunidade. Aí Silas diz o seguinte: essa mulher que tanto se envolveu nesse estudo, e também se envolveu cultivando demais a coisa da demonologia, está muito vinculada a essas figuras que ela alimenta na mente. Aí André Luiz vê que do cérebro dela, cérebro perispiritual, porque ela estava desencarnada, né, mas da região da cabeça dela, de repente se desprende uma figura avantajada, metade caprina, metade, portanto, caprina, como se fosse um cavalo, um bode, um jumento, sei lá, e metade humana, bem típica daquelas figuras mitológicas, né? Uma figura dessa, gigantesca, né? Bastante grande, que chamou a atenção de André Luiz, né? Ele descreve aqui a figura animalesca de um homem agigantado de longa cauda com a fisionomia de um caprino degenerado, exibindo pés em forma de garras e ostentando 2 chifres, sentado numa cadeira tosca, qual se vivesse em perfeita simbiose com aquela infortunada criatura em mútua humanização. Agora pasme, olha a surpresa. Não era um espírito obsessor. O Silas diz, é um clichê mental criado e nutrido por ela mesma. Aquilo dali era uma criação mental dela, era uma ideoplastia. Mas veja só, as ideias macabras da magia aviltante, quais sejam da bruxaria e do demonismo, que as igrejas denominadas cristãs propagam, a pretexto de combatê-los, mantendo crendice e superstição, ao preço de conjurações e exorcismos, geram imagens como esta, a se difundirem nos cérebros fracos e desprevenidos, estabelecendo epidemias de pavor alucinatório. Olha só, as inteligências desencarnadas, entregues à perversão, se aproveitam desses quadros, dessas imagens mal contornados que a literatura feticista ou a pregação invigilante distribui na Terra e imprimem-lhes temporária vitalidade. Assim como um artista do lápis se aproveita dos debuxos de uma criança, tomando-os por base dos desenhos seguros com que passa a impressionar o ânimo infantil. Olha só que coisa impressionante. Ou seja, era uma imagem mental, mas que era um clichê mental dela, tanto vitalizado dela, seja por medo, seja por superstição, etc. Mas ao mesmo tempo, ao vitalizar essa imagem, os espíritos ignorantes e perversos se aproveitavam para usar essa imagem a fim de atormentá-la, né? No além-túmulo. E aí Hilário começa a falar de um livro um livro de um arcebispo de Paris que fala sobre esses demônios, essa figura caprina. O Silas também fala sobre outros autores, eles discutem teoricamente sobre isso. E aí o capítulo vai para o seu encerramento, quando fala sobre os moldes mentais que cada um cultiva, que cada um alimenta, né? André Luiz faz considerações muito importantes sobre esses moldes mentais das almas desencarnadas, né?
chega a dizer: estamos longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. E em razão disso, tudo devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. Olha só como é libertadora a doutrina espírita, que não tem essa demonologia, essa ideia de demônios, onde a gente tem que ter exorcismo, rituais, verdadeiras superstições em relação a demônios. Não. Os demônios, entre aspas, espíritos ignorantes, nada mais são do que seres espirituais, ainda em estado de ignorância. Né? E aí ele faz uma comparação ao rádio e à televisão. Na época a televisão era uma coisa recente, na época de André Luiz, na época desse texto. E aí o Silas diz: olha, eu uso a televisão e o rádio para falar que as ondas de rádio, as estações de rádio e de televisão, enviam imagens na velocidade da luz e captam imagens na velocidade da luz, instantaneamente. O pensamento é mais veloz do que a luz. É mais veloz do que a luz. E a mente é também uma estação que envia mensagens, mas ao mesmo tempo que envia mensagens, assimila mensagens. E geralmente o tipo de mensagem que envia e que irradia é esse tipo de mensagem que volta, como o bumerangue, que volta e ele assimila. Então, aí ele vai dizer, olha só o que ele diz, aqui é o ponto alto do livro, já encerrando. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente, convertendo-se-nos a alma no mundo fechado, em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, acrescidos pelas sugestões daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. Olha só, e aí entidades que combinam com esse modo de ser que a gente pensa, se afinizam e vai fazendo uma retroalimentação e a gente fica fechado nessa alucinação psíquica quando se trata de pensamentos muito viciantes. E aí ele conclui dizendo: é por isso que após a supressão do corpo, a libertação do corpo pela morte, a criatura desencarnada, se movimentando num veículo mais plástico, o perispírito, e influenciável, pode permanecer longo tempo escravizada no cativeiro das suas criações menos construtivas, detendo-se em largas faixas de sofrimento e ilusão com aqueles que lhe vivem os mesmos enganos e pesadelos. Então, aqui a gente tem, portanto, a justiça divina sendo efetuada, né? Portanto, o que André Luiz está dizendo é o seguinte: o inferno que a gente busca, a gente encontra. Ou o céu que a gente tanto deseja, a gente encontra. A partir daquilo que a gente cultiva mentalmente e, claro, se manifesta em termos físicos, em termos corporais, em termos morais. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 4 de André Luiz, denominado, portanto, algumas entidades desencarnadas, ou melhor, alguns recém-desencarnados. É o capítulo 4 do livro Ação e Reação, de André Luiz. Espero que vocês gostem. Até a próxima, se Deus quiser.